versículos de 1 a 12, diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque eles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando porem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Jesus estava assentado a um monte, provavelmente o Monte Horebe, aonde Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos do Senhor nosso Deus. Esse Monte Horebe era um monte com terreno muito alto e muito íngreme também. Mas existem aqueles outros teólogos que o Monte Horebe, devido a essa geografia tão acidentada e tão difícil, ficaria inviável. Não poderia ser esse monte onde ali esteve fazendo o seu famoso sermão. Lucas capítulo 6 é descrito o local como se fosse uma planície. Pois bem, o que fica para nós é que essa mensagem do sermão, que é a mais importante, é celebrada em uma colina talvez, nem numa planície, nem um monte tão alto e tão íngreme, mas em uma planície. E ali, provavelmente próximo a Cafarnaum, o Mar Morto, ali na Galileia, numa colina chamada de Atim. É aonde nós acreditamos seja o local mais provável aonde Jesus proferiu esse sermão. Mas, como eu disse, o mais importante é o sermão em si. E Lloyd Jones, o grande teólogo e escritor, autor de inúmeras obras, intitulado por muitos como o último dos puritanos, ele diz o seguinte a respeito do Sermão do Monte. O Sermão do Monte não é outra coisa senão uma grandiosa e perfeita elaboração daquilo que nosso Senhor denominou de seu novo nascimento. Queridos, faz todo sentido para nós. Porque, percebam, somente uma pessoa que é nascida de novo pode desenvolver todas essas bem-aventuranças, que nada mais são do que as características da personalidade de um verdadeiro cristão, de uma genuína cristã. Humildade, chorar é arrepender-se, é sentir vergonha dos seus pecados e se arrepender desses pecados. É sentir piedade e compaixão dos outros pecadores, aqueles que ainda não têm consciência da sua falta, das suas faltas, da sua vida pecaminosa. É ser manso e não reagir com violência ou com agressividade, é sofrer o dano, é ser prejudicado em questões judiciais, inclusive, e não tomar nenhuma atitude que vá prejudicar alguém. É não ser vingativo, mas deixar a justiça de Deus resolver. É ser uma pessoa que tem fome e sede, sente necessidade da justiça, mas não a justiça dos homens, porque essa é falha, a justiça de Cristo, o único que cumpriu a lei, para que eu e você fôssemos justificados por seu sangue, por seu sacrifício. É ser misericordioso, perdoando até o imperdoável, perdoando os nossos inimigos, o que é muito difícil. Pois que vantagem existe em se perdoar aqueles a quem amamos, aqueles que convivem conosco diariamente.
Ser bem-aventurado também, como cristão, é ser limpo de coração. Ter as coisas, as boas obras, com o coração sincero diante de Deus. Para ilustrar isso, nós temos Abel e Caim. A oferta de Abel foi aceita, a de Caim foi rejeitada, porque Abel coração limpo diante de Deus, sincero diante de Deus, com a intenção de glorificar e agradar ao Senhor. Caim fez por obrigação, mas uma obrigação penosa, pesada. Ele não queria fazer aquela oferta. Precisamos ser pacificadores, aqueles que promovem a paz, aqueles que contendas, que não dão continuidade nas provocações. Pacificadores não agem da forma que temos visto agindo na internet. Até presidente da República, atacando outros partidos de baixo escalão, alguns manifestando até desejo de vingança, de morte para algumas dessas pessoas. Desejando. Isso não é atitude de cristão, não é atitude de pacificador. Age dessa forma. Pacificador age promovendo a paz de Cristo em meio à tribulação, à dificuldade. Agora no versículo 10, vem novamente confrontar o judeu, sim, porque o judeu era aquele povo muito legalista, apegado às tradições judaicas e à lei como um todo. Acreditavam ser capazes de cumprir toda a lei. Não o faziam com coração sincero diante de Deus. Também não conseguiam cumprir toda a lei. E Cristo confrontar justamente com isso. De que adianta, mas não ser operoso praticante? Do Senhor Jesus. Precisamos conhecer sim seus mandamentos, guardá-los praticantes, como diz a epístola de Tiago. Bem-aventurados, felizes, os que forem perseguidos. Esse versículo 10 se liga com aonde é dito aquelas que eles deveriam ter fome e sede da justiça. O versículo 10 é humana, mas a justiça de Cristo, daquele que derramou o seu sangue em favor de nós, sem ter cometido nenhum pecado, sem ter infringido a lei, aquele que toda a lei de Deus, toda a lei entregue a Moisés, e cumpriu não somente a olhos vistos dos demais, mas seu coração. Fazia e cumpria, porque e obedecia ao Pai, no poder do Espírito Santo. O único homem pleno no Espírito Santo, aquele que cumpriu toda a lei. A sua é a justiça pela qual os cristãos se alegrar por sofrer, defendendo. O Sermão do Monte, ele traz características que não podem ser atingidas. O querer do homem natural são características de verdade totalmente espiritual. Somente no mover do Espírito Santo de Deus na vida daqueles que creem em Jesus podemos desenvolver estas características. Podemos desenvolver a personalidade de um cristão genuíno. Essas foram colocadas, inclusive, numa ordem que não é aleatória. Começa com humildade. Sem humildade não temos como desenvolver as outras. Essa humildade ou pobreza de espírito, por assim dizer, é se esvaziar de si mesmo, reconhecendo que é Deus que opera em nós, tanto querer como o poder do Espírito Santo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam que o reino dos céus é daqueles que são humildes. E o reino dos céus também pertence, versículo 10, a que são perseguidos por causa da justiça de Jesus. Abre com o reino dos céus sendo pertencente, e fecha com o reino dos céus pertencendo humildes, que também são perseguidos pela justiça de Cristo. Exatamente pela lista de bem-aventuranças que é colocada para nós aqui. Humildade, aonde é necessário ser compassivo, sentir tristeza pelos seus pecados, por eles, ter mansidão, buscar a justiça de nossas forças, no poder do Espírito, generoso com as pessoas,
não julgar com os, não agir como juiz, júri e carrasco diante das situações, mas com graça e misericórdia, com empatia, tentando entender o outro. É ter um coração semelhante a Davi, que homem coração de Deus, mesmo sendo pecador, mas Davi era sincero. É preciso sermos pacificadores, o fim nas discussões e nas contendas e promovendo a união e a paz. Não era fácil para aqueles judeus ouvirem isso de um rabi, de um Messias, a maioria deles, dos fariseus, não reconhecia Messias, apenas como um agitador, líder de uma seita judaica chamada cristianismo. O versículo 12 destaca para nós que realistas, tão arrogantes, tão donos de si, tão cheios de si, deveriam se alegrar, ser jubilosos, regozijar, exultar, transbordar de alegria. Olha que contradição na cabeça dos judeus. São na cabeça de muitos hoje, pois vivemos em uma cultura hedonista, onde as pessoas em primeiro lugar. Todas, mas uma boa parte delas, dos frequentadores, não são cristãos de fato, porque o cristão de fato busca glorificar a Deus, cultuar a Deus, quer intimidade com os frequentadores de igreja. São diferentes. Eles buscam as bênçãos de Deus, mas eles não com o Deus das bênçãos. Eles querem ser atendidos, eles querem ser satisfeitos, verdadeiros clientes. E, infelizmente, de ministério, demanda dos clientes como gestores e não como pastores. Essas pessoas vão ser felizes pelos sofrimentos em nome de Jesus Cristo. Eu e vocês precisamos também nos sentir todas as vezes que fomos perseguidos por causa do nome de Jesus Cristo. Se vocês quiserem ser felizes, vocês precisam sofrer pelo nome de Cristo. Por amor de seu nome, não negando o Filho de Deus, o Salvador e Senhor. Precisam seguir os seus exemplos, agindo de forma semelhante, com amor e não com raiva, não com interesse próprio, mas preocupado com o outro, o próximo. Confiando à justiça, a Deus, o único reto e justo para julgar e para nos fazer justiça. É preciso obedecer suas leis, não como meio de salvação, porque a salvação é somente na pessoa de... Mas obedecer suas leis, o intuito, o objetivo de glorificar a Deus, com o objetivo de alegrar o Espírito Santo que habita em nós. Essas deveriam ser as intenções que aquelas pessoas ali naquele monte deveriam ter. Essas intenções que eu e vocês precisamos ter na nossa caminhada cristã. O que Cristo coloca para eles aqui e para nós também, está reja Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Santo, o justo, Jesus é quem o disse. Essas pessoas precisavam jubilar por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. Eles citam os profetas, e o Senhor Jesus faz uma citação no finalzinho do versículo 12 sobre a perseguição aos profetas. E ele diz que assim eles viveram, sendo perseguidos, mas felizes, sabedores de que Deus é com eles. Sustentava de que Deus estava por trás e governando toda a situação. Mesmo que aparentemente parecesse que não acontecia isso de fato. Mas em seus corações eles sabiam que eram amparados e guiados por Deus. Vários dos profetas foram perseguidos, praticamente todos sofreram perseguições. Eles, em sua grande maioria, entregavam profecias que não eram simpáticas aos reis, tampouco ao povo, que desobedecia e se voltava para outras práticas que desagradavam o Senhor. Da mesma forma, os reis também desobedeciam, desagradavam a Deus. E dentre os profetas,
talvez o que tenha sofrido mais e que é comparado por muitos teólogos, o seu sofrimento em vida ao sofrimento do Senhor Jesus no Novo Testamento, é o profeta Jeremias. Jeremias tornou-se profeta muito jovem e teve que encarar situações muito adversas durante seu ministério. Ele passou pelo reinado de 5 reis, sendo profeta. Em algumas dessas situações, a coisa ficou bem feia para o lado de Jeremias. E ainda assim, ele entregava a profecia. Ele foi preso num tronco por um outro profeta, foi chicoteado, açoitado, teve que fugir da presença de reis e príncipes por diversas vezes para não ser mais machucado, mais martirizado. Ele foi preso outras tantas vezes e ele recebeu muitas ameaças de morte. Por quê? Porque ele entregava a palavra de Deus com fidelidade, sem se preocupar se está com os clientes, se está agradando, entretendo a plateia, sem se preocupar com a bilheteria ou com o seu ibope, como muitos hoje assim o fazem. Jeremias era fiel, assim como tantos outros profetas foram fiéis a Deus e sofreram por conta disso. No Novo Testamento, nós vemos várias situações de perseguição também acontecendo com Pedro, João, que foram presos lá em Atos capítulo 4, eles foram presos injustamente, não havia motivo para sua prisão, simplesmente porque uma de pessoas haviam se convertido diante do primeiro sermão profético lá de Pedro, logo no enchimento do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Ali nascia a igreja de Jesus cheia de poder santo. Eles foram presos injustamente. Vozes, com medo da turba, da multidão, os chamam em particular e tentam fazer um combinado. Nós soltamos vocês pararem de pregar o evangelho, porque mesmo encarcerados, eles continuavam pregando, eles continuavam louvando ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Foram soltos e a multidão lá fora faz a seguinte oração: Senhor, dá-nos coragem e intrepidez para mesmo diante de prisão, mesmo em cadeias e de sofrimentos, não cessemos de pregar o seu evangelho. Não da forma que agrada aos outros, mas da forma ao Senhor Jesus Cristo. Entre tantos os apóstolos, no Novo Testamento, nós temos no meio daquele povo cristão em geral e os apóstolos, talvez o que trido mais seja o apóstolo Paulo. Paulo, em certo momento, ele disse lá na carta aos Gálatas: trago no corpo as marcas de Cristo. Paulo foi escorraçado de cidades, apedrejado. Paulo foi chicoteado, preso, as feridas abertas, sem tratar e sem limpar. Foi humilhado, envergonhado, caluniado diversas vezes. Mas ele não deixou a palavra de Deus. E ele ainda orientou a Timóteo muito sobre a importância de pregar a palavra com fidelidade. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. A maioria das cartas de Paulo foram escritas enquanto ele estava preso, encarcerado em cadeias, e ainda assim pregava o evangelho. Em cada prisão que Paulo passava, novas igrejas nasciam. Que coisa maravilhosa! Nós vemos lá em Atos 16 o caso talvez mais conhecido da cristandade, que é a conversão do carcereiro. Paulo e Silas haviam sido presos por expulsar um espírito maligno de uma mulher que estava atrás deles. E essa mulher estava ali falando em nome de um espírito que a fazia adivinhar as coisas. Homens que lucravam com isso ficaram bravos e quiseram que eles fossem presos e castigados porque sua fonte de lucro cessara. E naquele episódio, eles não deixaram de louvar a Deus, mesmo estando presos após apanhar sem motivo justo, sem provas, não deixaram de louvar a Jesus Cristo. Por conta disso, a conversão da família do carcereiro, e nasce em Filipos a igreja do Senhor Jesus, com aquela família. Jesus disse para
aqueles e demais pessoas que estavam ali naquele monte, e para nós aqui hoje também, que o simples fato de sermos cristãos é o suficiente para que o mundo nos odeie. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15, versículo 19. E ele vai dizer na sequência, já foi dito aqui hoje na liturgia, de que se odiaram o próprio Jesus, que não vão odiar seus seguidores, mas com toda certeza, seguidos pelo amor de Jesus, pelo amor ao nome de Jesus. Os fariseus e saduceus tratavam o cristianismo como uma seita ilegal, e Jesus era o líder dos agitadores. Após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, os romanos passaram a perseguir os cristãos. Mas não houve perseguição, e como teve, dos judeus. Os saduceus perseguiam o sumo sacerdote Caifás, líder perseguidor dos cristãos. Só perdeu para Paulo, que antes de ser convertido por Cristo Jesus, ele era o grande, o temido caçador de cristãos. Em especial a Jesus Cristo, ao Senhor Jesus. A perseguição partiu do povo para quem o Senhor Jesus veio salvar. Então, diante desse cenário, eu e você vamos fugir do nosso propósito, que é ser servos de Deus, mesmo diante das perseguições e das lutas, de forma... A perseguição acontecia após a ressurreição do Senhor Jesus. Ocorreram cerca de 10 grandes perseguições no espaço de 300 anos. Nero foi um dos maiores perseguidores. Ele chegava a queimar postes durante a noite para iluminar seu jardim, para ver o seu jardim todo iluminado, para se deleitar na beleza do seu jardim. Queimava na arena, no Coliseu. Colocava peles e mandava que eles negassem a Cristo. Do contrário, eles iam em meio a cães ferozes e famintos que os dilaceravam. Os cristãos também eram dados lá no Coliseu diante de leões famintos. Deviam negar em Jesus e professar a sua fidelidade a Roma, imperador, instituída por Nero. Nero faz coisas terríveis, inclusive crucificar cristãos e queimá-los vivos. Ele chegou a queimar parte de Roma, colocar a culpa nos cristãos. Mas Nero não foi o pior, Domiciano na sua perseguição. Tanto que o apóstolo João, na ilha de Patmos, e recebeu a revelação do Apocalipse, escreveu em forma de símbolos e de metáforas, preservar a sua vida dos que leem a mensagem do Apocalipse. Na época dos profetas, como na época do Novo Testamento, na época da Itiva, a igreja nascedora. Esse é um problema só daquela época? Hoje nós não temos perseguição? O povo de Deus foi perseguido do Testamento e do Novo Testamento, mas o povo de Deus, os cristãos, também são perseguidos hoje. Os reformadores protestantes, por exemplo, sofreram terríveis atrocidades em prol do evangelho genuíno. Temos o reformador Martinho Lutero, que foi duramente perseguido pela Igreja Romana. Por quê? Por causa das suas 90. Basicamente, porque pregava e ensinava que a salvação é somente pela fé. Graça do Senhor Jesus Cristo para nós. A fé em Jesus é a única forma de encontrar salvação. Não nas indulgências, por conta de duramente perseguido. E após o seu ele foge, auxiliado pelo príncipe da Saxônia, para preservar sua vida. E dali em diante, Lutero teve um grande ministério. Depois, a perseguição deu uma diminuída, o movimento cresceu grandemente e Lutero pôde seguir a sua vida pregando a palavra genuína de Deus. Antes de Lutero, tivemos John Wycliffe, que foi um pré-reformador. E no ano de 1118, ou seja, antes da Reforma Protestante, ele morreu de causas naturais, mas ele já defendia a autoridade das Escrituras, a salvação somente na fé em Jesus Cristo. Ele defendia que as Escrituras eram
superiores em autoridade à igreja, dentre tantas outras coisas. Era contra as indulgências também. Morreu de morte natural. Mas 12 anos após a sua morte, mandaram exumar os seus ossos e queimar, como exemplo, acusando-o de heresia, porque a autoridade da igreja sobre as escrituras. Seus escritos também foram queimados. John Huss, seu sucessor, que também seguia as ideias de Wycliffe, foi morto, foi queimado, vivo, por conta das ideias reformadas, do pensamento reformado. Hoje nós sofremos perseguições no dia a dia. Muitas pessoas sofrem perseguição no seu trabalho, porque não fazem caixa 2, porque aceitam superfaturar notas, porque não aceitam propina, porque não mentem para o seu chefe. Os cristãos são perseguidos por conta disso, porque chegam no horário, porque produzem corretamente o que têm que produzir, porque cumprem suas obrigações e sofrer pelo nome de Cristo. Muitos dos nossos jovens sofrem nas universidades, porque muitos professores com ideologia marxista ficam pressionando os nossos jovens cristãos, desafiando a cristandade e ofendendo o nosso Deus, porque o marxismo é anticristão. Nós sabemos disso. E muitos têm permanecido fiéis, porque Cristo é seu Senhor e Salvador. Muitos têm sido perseguidos também em outros países, em países onde o evangelho não tem abertura. A Coreia do Norte é hoje o país que lidera o ranking da perseguição mundial aos cristãos, aonde seu imperador obriga a população a o adorar como um deus, semelhante ao que Nero fazia e os outros imperadores romanos também. Isso acontece hoje, século XXI. A China agora, num retrocesso com essa questão do coronavírus, retrocesso porque eles não estavam mexendo tanto assim com os cristãos, agora estão caçando novamente os cristãos. Inclusive a proibição de vendas de Bíblias online. Eles estão tentando matar, sufocar o cristianismo em seu país. Essas coisas têm se repetido, meus queridos. E nós precisamos lutar contra isso. Precisamos nos alegrar, porque são sinais de que os cristãos estão incomodando. E quando os cristãos incomodam, é quando estão imitando o Senhor Jesus Cristo. O mundo nos odeia pelo simples fato de sermos crentes em Jesus. Quando nós procedermos de forma semelhante a Jesus, seremos sempre odiados. Precisamos ter fome e sede de justiça, a justiça de Cristo. É impossível haver comunhão entre luz e trevas. Nós precisamos fazer com que a luz de Cristo brilhe em meio às trevas deste mundo tenebroso. A alegria dos profetas e dos discípulos de Cristo estava o tempo todo na morada feliz que teriam com Cristo Jesus. Tanto os profetas do Antigo Testamento como os cristãos do Novo se alegravam na promessa da segunda vinda de Cristo, quando seriam resgatados, levados, elevados como igreja do Senhor para o céu, para a morada celestial, na Jerusalém celestial. Essa é a alegria que motivava esses homens e essas mulheres, de confiarem na sua salvação, no penhor da salvação do Messias, de Cristo Jesus. Hebreus 7, versículo 22, deixa claro para nós que Jesus é o fiador de uma aliança superior à aliança do Antigo Testamento. Não que ela fosse menos importante, mas Cristo valida uma aliança superior. Paulo e Silas confiaram e louvaram a Jesus Cristo, mesmo em meio à prisão. Por conta disso, o carcereiro se converteu, toda a sua família, e nasceu a igreja em Filipos. Nós temos vários casos de muitos que serviram a Deus, que
que sofreram pelo Evangelho e morreram felizes. Mortes cruéis, mas felizes. Estevão foi apedrejado até a morte e sempre com um sorriso no rosto, sabedor que Cristo é o seu Senhor e que estaria com ele. Tiago, irmão de João, foi decapitado no ano 36 depois de Cristo. Tomé, que foi missionário na Índia e pregou o evangelho em outras nações também, foi morto com uma flechada. Marcos, o evangelista, também pregou o evangelho em muitos lugares. Foi morto brutalmente. Foi arrastado e queimado vivo. Bartolomeu também evangelizou os indianos e foi morto a bordoadas, crucificado e depois disso esfolado e decapitado. Mateus, chamado de Levi, aquele que era publicano e autor deste evangelho em que estamos citando, ele pregou na Etiópia, em vários outros lugares também. Egito, mas seu fim atravessado por uma lança. Filipe, o santo apóstolo, pregou aos bárbaros e foi crucificado e apedrejado até a morte. Tiago, irmão de Jesus, provavelmente o autor da epístola que temos na palavra de Deus, tinha joelhos calejados a ponto de ser apelidado de tanto que orava ao Senhor. Ele foi apedrejado enquanto orava por seus carrascos. Pedro, aquele que sempre estava ali próximo de Jesus, sempre falastrão, mas que depois se converteu verdadeiramente e se tornou uma pessoa doce, amável e mansa. Foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, Pedro, porque, prestem atenção, ele não se julgava digno de ser colocado na mesma posição que seu Senhor Jesus Cristo. Para finalizar essa lista, porque ela seria muito grande, André também evangelizava muito. Foi crucificado. E quando estava a caminho de ser crucificado, ele disse algo muito interessante para nós entendermos aqui. Ele disse o seguinte: ó cruz extremamente bem-vinda e tão longamente esperada, de boa vontade, cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou, daquele que de ti pendeu, pois sempre fui teu amante e sempre desejei abraçar-te. Que coisa linda! Paulo também teve um fim triste. Paulo morreu enquanto preso, sozinho, abandonado pela maioria de seus amigos. Ele foi decapitado e foi esquartejado. E os seus membros distribuídos por vários lugares para servir de exemplo para outros cristãos. Mas isso tudo não foi em vão. Eles se alegraram assim como André, que almejava, desejava aquele momento de estar com Cristo. Disse isso, que desejava ansiosamente estar com o Senhor Jesus. Nós precisamos também disso hoje. Na alegria dos discípulos de Cristo, hoje, está na morada feliz dos crentes com Jesus. Precisamos confiar que estaremos com Ele na glória. Continuem confiando em Jesus Cristo. Continuem testemunhando Jesus Cristo. Continuem não aceitando nota fria, não emitindo nota fria. Continuem não se vendendo por dinheiro. Pastores, não se vendam ao pragmatismo, não se vendam ao hedonismo, não deixem a cultura consumista dominar nossas igrejas. Cristãos de todo o Brasil, sejam fiéis a Jesus Cristo, sofram por Jesus, sejam perseguidos, mas regozijem-se, porque aquele que se despiu de toda a sua glória e majestade, que veio a esse mundo, sofreu por mim e por vocês. Ele, Cristo, Senhor, o justo, o servo sofredor, ele cumpriu toda a lei, morreu por meu e seus pecados, mas ele ressuscitou. Nele nós temos vida e vida em abundância, vida eterna. E vamos morar com ele na eternidade, na glória.
Somente quem é nascido de novo sofre pela justiça de Jesus Cristo. A presença de Deus, reconhecendo seu senhorio, seu domínio, seu governo sobre tudo e todos, seremos perseguidos. E quando perseguidos, precisamos perseverar com fé, sabendo que a nossa coroa, o galardão que o texto nos fala, a coroa de glória, está nos aguardando. Ser injuriados, ser caluniados, tudo isso faz parte do pacote. Mas o mais importante é que desta forma nós exaltamos a pessoa do Senhor Jesus. Steve Lawson, grande teólogo, pastor, ainda vivo, um dos grandes escritores da atualidade, ele disse o seguinte: Deus usa nossas provações para nos moldar, não para nos quebrar. Amadurecemos mais em dias de adversidade do que em dias de prosperidade. Lindo isso e verdade. Tim Keller diz o seguinte, que é na fogueira das provações e tribulações que a nossa fé é forjada como ouro puro e precioso. Ah, meus queridos, como nós precisamos trazer isso à memória, como nós precisamos nos concentrar nisso. Vale muito a pena ser perseguido pela justiça de Jesus Cristo, pela justiça daquele que se deu em favor de nós. Se você assistindo ainda não experimentou entregar sua vida a Cristo, não experimentou essa justiça, o faça agora, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. Você vai entender o quão bom e agradável é estar na presença de Deus. A morte não tem mais autoridade sobre nós. Somos eternos, para a honra e glória do nosso Deus. Oremos nesse instante. Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Senhor, pela sua bondade, graça e misericórdia, pela palavra que foi lida. Que nós possamos desejar os sofrimentos de Cristo, ó Deus, sendo coparticipantes desses sofrimentos. Sabedores que somos coparticipantes da vida eterna, da ressurreição, para a glória de Deus. Que possamos morar na morada celestial, unidos ao Senhor, em espírito e em verdade. Aqueles que não entregaram suas vidas ao Senhor, que o Senhor faça a obra agora, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Receba a bênção. E agora, igreja amada do Senhor, ide em paz, que o amor de Deus, o eterno Pai, as consolações, sua bondade, graça e misericórdia sejam sobre todos vós, povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém.